Hoje eu recebo aqui, em mais um episódio do Pura Connection, tô tendo a honra de receber aqui o Dr. Tanuri, uma outra referência de vida para mim, né? Não só porque eu sou flamenguista, mas porque é um cara que tem uma competência muito grande no trabalho que ele faz, né? Até hoje, eu acho que fez uma mudança muito grande em tudo que ele fez. E eu tô tendo a honra de ter esse tempo dele aqui para a gente poder trocar esse bate-papo aqui. Obrigado, Tanuri, doutor, pelo seu tempo, sua energia, está colocando aqui um pouquinho no nosso projeto. A gente conversou aqui um pouco em off, né? Assim, a intenção, novamente, é chamar pessoas, né? Referências, pessoas que estão conectadas com essa nossa atmosfera de vida, né? Dos esportes, né? Da luta, enfim, arte marcial, essa nossa cultura, inclusive carioca, né? De ser. E começar até contando um pouquinho da sua história, né? Eu vi alguns vídeos, algumas entrevistas suas, né? Assim, você tem uma história de vida muito legal também, assim, de conseguir chegar até o ponto que você sonhou em chegar, né? Obviamente, talvez não é o ponto final, né? Uhum. Com certeza você está pensando em coisas grandes para frente, mas você tem uma história de vida muito legal também, de construção ali, né? Como é que foi esse teu início de jornada, cara? Bem, às vezes eu falo assim, que passa um fio na nossa cabeça, né? Hoje tu é pai, né? Então, pensando um pouco da minha história, enfim. Primeiro, agradecer aqui o convite, né? Te parabenizar aí pelo projeto. Eu acho assim que esse tipo de evento é muito importante, né? Eu acho que a gente consegue conectar as pessoas e isso é um dom, né? Eu acho que assim, informação, né? Só tem valor quando ela é compartilhada, né? Se Certamente. tiver informação e guardar com você, ela não tem valor. Sim. E um pouco da minha história, eu sou um carioca mesmo, né, da Gema, nascido aqui no Rio, na Zona Norte, com 4 irmãos, né, na família de 4 filhos, com meus pais, funcionários públicos, né, a gente morava lá no Grajaú, então nunca, assim, tivemos muito luxo, né, mas, sim, meus pais deram muito valor pra gente, né. Então hoje que eu sou pai que eu entendo, e é um desafio muito grande, né, que a gente tem que formar, na verdade, para o mundo, para a vida, né? E às Sim. vezes a gente quer formar para a gente, enfim. E eu vejo hoje, como pai, eu sou muito grato a isso. Teu filho tem quantos anos? Só pra Meu entender. filho vai fazer 2 anos, né? No fim do mês que vem, né? No fim de setembro. Não sei quando vai ao ar isso aqui, né? Mas no fim de setembro. E minha mulher está grávida de novo, né? Vamos ter Pô, outro legal, bebê, né? legal, Uma menina dessa vez, em dezembro, se Deus quiser. legal. E foi com muita luta, né? Sempre tinha essa obrigação lá em casa, né, do estudo, né, até porque meus pais ali, enfim, davam muito valor a isso. E eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, né, mas nunca tive muito estímulo disso em casa, né, Sim. porque a gente não tinha ali, né, condição ali, né, de equipamentos, né, de esporte. 4 filhos, se você investisse em um, ia ter que investir em 4, né. Enfim, então eu sempre dava meu jeito ali, eu lembro como se fosse hoje, né, que o pessoal, a gente pegava onda, eu ia sempre, dava um jeito, tinha um jornal na época, Balcão, né, que vendia coisas usadas, eu comprava Verdade. ali uma prancha ali usada, infiltrada, né, tecada, e levava amigo, fazia um remendo para estar junto com a galera, né, conseguia, enfim, e dava minhas coisas. E aí eu acho que, em função disso, eu sempre fiz tudo, fui um atleta frustrado, vamos dizer assim, né? Sempre gostei desse estilo de vida, desse lifestyle relacionado ao esporte, né? Sem entender o porquê, como hoje eu entendo, né? Porque o esporte é vida, né? A gente sabe que o músculo é um grande órgão endócrino, né? Então, Sim, vários hormônios eh, são regulados, a gente pode falar um pouco disso aqui, né, através de estímulos de atividade física. Então, hoje eu entendo, né, o porquê que é aquela sensação de bem-estar que eu tinha, enfim. E eu acho que, como fui um atleta frustrado, eu resolvi investir nessa área, né, profissionalmente, para estar vivendo o esporte em alta performance, coisa que eu não consegui de outra maneira. Então, hoje sendo referência nessa área, né, eu me sinto super realizado, né, sou grato
aos meus pais por todo aprendizado, né? Por toda dificuldade que me foi imposta para que eu tivesse aqui hoje. Acho que as dificuldades, né, moldam a gente, o nosso caráter. Então, assim, eu fui moldado, né, para que hoje pudesse estar aqui. Então, assim, foram muito importantes. E a minha família também hoje, minha esposa, né, Natália, né, meu filho Davi, que, tipo, também me dão todo o suporte, né? Quem trabalha com esporte, quem Sim. estiver aqui escutando a gente, que ou seja atleta, ou que já foi, ou que trabalhe com esporte profissional de alta performance realmente, ou que já trabalhou, sabe o nível de dedicação que a gente não tem fim de semana, não tem feriado, não tem férias, né? Então, Sim. assim, tua vida social é muito complicada, né? Então, eu tenho esse suporte em casa, assim, que me dá muita força e energia para que eu possa continuar. E hoje também, estou falando demais, né? E hoje também eu Nada. invisto ali em projetos como você ali, de educação continuada, para que a gente leve informação, não só informação, mas formação para médicos, né? Que tenham essa visão da promoção da saúde, não só do tratamento da doença, mas essa visão da medicina do esporte, da performance, né? Porque hoje isso tem essa demanda no teu consultório também, as pessoas querem, né? Não só praticar uma atividade física, mas performar. Então, isso hoje é um hobby, né? Então, Sim. quando se torna um hobby, você tem ali uma dedicação, se torna um investimento, então está tendo essa procura. Então, isso é algo que eu quero deixar também, né? Esse legado na formação de médicos e de pessoas. Por isso até eu estou lançando um canal, né? A gente está lançando ali um Sim, eu vi. curso sobre Bem isso, legal. Bem legal. Bem exatamente para que a interessante. gente Tem vários possa assuntos. levar esse É. tipo de informação. Então, uma breve, longa apresentação, né? E parabéns aí por Não, tudo. legal, cara. Legal até porque, assim, eu acho que uma coisa legal dessa história toda, né? Você falou um pouco, né? Porque às vezes as pessoas já se colocam numa posição. Ah, eu não nasci, talvez numa família que tenha mais condição de eu estudar lá fora, enfim. Né? E por isso, às vezes, as pessoas acham que não tem condição de chegar, né? Eu acho que tudo vai ser mais difícil, pode até ser, mas talvez essas dificuldades também nos trazem muita coisa positiva, né? Você encascora de alguma forma, né? Eu acho que é o teu caso, assim, porque você, eu até olhei assim, pô, será que esse cara fez PhD lá fora e estudou lá? Não, você fez uma faculdade aqui no Brasil, fez alguns cursos, mas, enfim, toda a sua formação foi muito brasileira, mas foi uma busca contínua de querer chegar, né, onde você sempre sonhou, né? E é um funil muito apertado, porque, assim, é difícil, né, cara? A gente sabe na profissão, na medicina, como tem gente, né? E tem gente muito boa. E chegar, eu vou até a gente conectando agora com esse assunto, você chegar no maior clube, né, de futebol aí do país, e talvez um dos maiores do mundo, assim, de novo, é muito, as chances são mínimas, né, de você conseguir chegar lá. Né? Então, como é que foi, assim, essa conexão com o Flamengo, essa chegada no Flamengo e talvez os primeiros desafios, né? Porque eu me colocando assim no lugar, eu falo assim, caramba, agora eu tô numa grande empresa, né, ou uma grande marca, né? Será que eu mereço, né? Vem sempre aquele, pô, será que eu mereço estar aqui? Tô trabalhando cheio de cara aqui, casca grossa, né? Será que eu, porra, um dia vou conseguir chegar ao nível desse cara? Então tem vários questionamentos e desafios, né, para você conseguir não só se sustentar, mas crescer ali dentro, né? Evoluir dentro desse ambiente. Então, André, em relação a isso que você falou, né? Eu também faço uma analogia. Eu acho que você não é refém, né, do ambiente onde você foi criado, tudo isso, né? Apesar de eu achar que é onde molda o teu caráter, com certeza, né? Sim, você E falou de família, eu como acho, eu considero a família um valor muito para importante, mim é né? demais, entendeu? Para mim eu acho E eu, assim eu vi que que você, não sei, mas eu senti um pouco você, quase uma emoção ali forte, você falando, principalmente quando você fala do pai, né? Que é um lado até reptiliano, assim, no ser humano, né, cara? eu não Eu tenho uma tenho. filha também, e é impressionante como aquilo ali me toca, assim, de um jeito que eu acho que não vai me abalar, mas me abala. Qualquer Uhum, tipo de conversa, alguma coisa que é o que gera mais medo na minha vida, né? Assim, então, assim, tem um uhum. lado, assim, que é muito mais forte do que a gente. Eu senti um pouco isso ali quando você começou a falar hoje do seu posição de pai, né? Não tenho dúvida, né? Porque eu acho o seguinte, né? Apesar de ser aquele jargão, né? Que eu escutava muito isso, né? Tem coisas que só quando você tiver filho você vai entender, né? Sim, E a gente achava que... Você nunca acredita, né? Você fala, pô, por que não, né? Você tenta sempre
E realmente é verdade, né? Hoje que eu tenho um filho e vou ter outro, e a gente entende, né, de que como é difícil, né, a criação e um desafio pra gente, né? E você começa a enxergar as coisas de outra maneira, né? E assim, até muitas coisas você vê que, tipo assim, que foram dolorosas pra você e provavelmente, né, muito mais assim pra quem, tipo, praticou, mas na verdade, tipo, devia estar sofrendo muito mais porque sabia que você naquele momento estava sofrendo, mas isso era pro teu bem, né? Sim. Então, assim, mesmo você sabendo que é o correto a ser feito, quando você é pai, você entende que a relação de filho e pai é um pouco diferente, né? Total. Você sabe o que é certo, mas você também sabe que você é pai. E então hoje eu vejo coisas de uma outra maneira, né? Como você falou, a gente está aqui, passou um filme aqui de algumas coisas que eu sei que como é um desafio, e uma das coisas assim que tipo eu não tive, né? Até porque assim o nosso ambiente não tinha, que eu quero promover para o meu filho é esse ambiente exatamente de promoção de saúde, de atividade física, né? De contato ali com a natureza, né? De bem-estar, né? O que a gente está fazendo aqui hoje. Sim. E eu sempre digo que as palavras se perdem, né? As atitudes é que ficam. Sim. E eu tento ser assim ao máximo, né? Hoje meu filho, eu vim de um momento ali, né? Que eu tô falando aqui, tipo, primeira vez, né? Até de maneira pública, né? No fim de 2020, que eu estava num processo de depressão, né? No meio, enfim, num burnout. Legal você Realmente falar isso, assim. desculpa assim, porque eu puxei esse assunto até com o Orlando, cara. Eu falei também aqui de uma forma muito espontânea, que eu tive isso também. E é uma coisa que eu, porra, não acreditava em ter, meu irmão. Era, porra, forte em tudo, de cabeça. E eu tive. E, meu irmão, aquilo me derrubou, né? E você parar e falar assim, cara, a vida não tá fazendo mais sentido, né? E você entra num estágio assim, muito louco. E foi engraçado que o Orlando Cane, grande mestre pra mim, falou assim, porra, eu tive também. Ele se abriu, e eu tô falando isso porque, assim, é muito... você ter esse ato, assim, né, de se abrir e colocar isso pra fora, eu acho que ajuda também muitas pessoas, porque tem muita gente que tem isso e tem medo de falar, né? Tem medo de assumir, ou acha que, porra, não, meu irmão, não é. Enfim, então... É uma coisa que realmente acontece, né, cara? Com todo mundo, Acontece pode muito acontecer com todo mais mundo. frequente do que a gente imagina, e principalmente nesse público, né, de atletas e de pessoas com pensamento de alta performance, como a gente, né? Por quê? Porque a gente está sempre ali competindo, né, na nossa vida, né? Então, assim, competindo com a gente mesmo, querendo levar, né, Exatamente. testar os nossos limites, não aceitando limites pra gente. É verdade. Então, assim, as pessoas têm esse pensamento, assim, de liderança, de alta performance também, né? O atleta, quem pratica isso tem... A gente também quer brigar contra isso, porque a gente se testa e achar que a gente vai ser mais forte que isso também. Não aceita uma derrota, né? Não, exatamente, né? A gente quer competir com a gente mesmo, né? Com todo mundo. A gente foi criado assim, né? Nosso lifestyle, né? De competitivo, né? Treinávamos, né? Competíamos, né? Então, assim, eu acho que tem uma incidência até maior nesse tipo de população, Sim. porque, tipo, realmente só consegue enxergar, né, e buscar tratamento quando vai à lona, porque enquanto tá brigando, né, você vai querer, tipo, Exatamente. nocautear Eu fico ele, vai tentando, falar, eu cara, fico, não não, vou meu irmão, não é perder pra... possível, vambora. E tu Exatamente, não não vou perder consegue. pra isso, não vou deixar, E irmão. engraçado que no meu caso, aconteceu justamente quando eu tive minha filha. Foi ali quando, porra, minha cabeça deu um nó. Eu não sei se foi o teu caso, mas enfim, assim, comigo aconteceu nesse período, né? Em Uhum. que eu tava tendo a experiência de ser pai pela primeira vez. Não, acho que não, né? O meu não foi do filho, não, né? Eu acho que foi no momento depois, com pandemia, com tudo, muita coisa médica, muito ali, enfim, mas alguns problemas, muita coisa ao mesmo tempo. Normal, né? Eu enxergo isso tranquilamente. Hoje em dia, assim, como eu falo, né? A velocidade da informação é demais, né? Então, isso tem sido cada vez mais comum. Então, é o que eu falo, né? Existem ali doenças, né? Da mente também, da alma. Isso eu acho que é muito importante, que as pessoas confundem, né? Cérebro e mente. Eu digo que normalmente, né, o nosso cérebro é escravo da nossa mente. Assim, nossa mente comanda o nosso cérebro. Então, quando eu falo cérebro, é o quê? Noradrenalina, sinapse, neurônio, dopamina, serotonina, neurotransmissores.
Quando eu falo mente, é ódio, amor, ansiedade, medo, depressão. Sim. E normalmente a mente comanda o cérebro. Sim. E até onde entra talvez um pouco o lado mais espiritual também, que você chegou a comentar aqui em off, né? Assim, é um lado um pouquinho mais fora, talvez fuja até um pouquinho mais de uma coisa mais racional, né? Assim, obviamente a gente tá falando da emoção, mas talvez até científica, assim, né? É uma coisa, né, que vem dos sentidos, é uma coisa mais de instinto humano, né? Eu acho assim que na verdade são coisas que são parecidas, mas também eu consigo diferenciar que para mim existem assim problemas da mente e doenças da alma. Então assim, eu Entendi. digo por isso que é Tem mais um importante nível ainda, você né? entender, porque assim, como a gente disse, né, saúde é bem-estar físico, mental, espiritual. Então assim, tem doenças que são doenças da mente, tem doenças que são da alma, tem doenças, por exemplo, que são do teu físico. Então, se você, por exemplo, às vezes, como eu falei, né, a tua mente comanda o teu cérebro. Você tem uma doença da tua mente que, assim, tu vai ter uma resposta física. Sim. Então, só que você não pode dissociar isso, porque você não vai conseguir o tratamento pleno. Hoje em dia a gente sabe disso, é um fato, tá? Isso é comprovado cientificamente, por mais que muitas pessoas não consigam ter esse entendimento, né? E muitas não queiram. Então, por isso que você tem que entender essa demanda, né? Sempre que eu digo, né, o paciente, quando ele te procura, ele tem uma demanda, né? Sim. Eu digo que por trás de todo sentimento tem uma demanda, né? Então, às vezes, ele chega ali com um sentimento ali raivoso, né? Com aquela coisa meio... Tem uma demanda ali de carinho, de atenção, às vezes. Então, eu sempre digo, você tem que entender, né? Os sentimentos que esse teu paciente chega, para você entender qual que é a demanda dele. Se é uma demanda física, da alma, da mente. Porque se você der algo que, por exemplo, nutra a mente dessa pessoa, consequentemente, né? E a demanda dela for física, eu não vou estar tratando. Sim. E hoje a gente tem que entender, por exemplo, nesse mesmo pensamento, de uma maneira física, que o nosso cérebro, por exemplo, né, por mais que as pessoas não entendam, né, essa estrutura pequena, consome em torno de 20% da nossa energia diária. Você tem noção disso? E o que isso significa? Que pessoas, né, que têm síndrome do pensamento acelerado, e isso hoje cada vez é mais comum, né, Sim. tendem a ter um desgaste físico. Porque, assim, essa demanda mental consome energia, o teu cérebro consome muita energia. E eu acho que assim, a gente não se preparou talvez para esse momento também. A humanidade né, a gente não sabia a que gente ia não se preparou. esse boom tecnológico e principalmente como você está falando, porque utiliza da energia do cérebro, da informação, né, cara? Assim, quantidade de informação, a gente vê coisas, isso tá entrando, né? Tá nos consumindo de alguma forma. Então, né? Porque a gente foi uma geração, eu acho, né? Dessa transição, né? Da velocidade de informação. Sim. Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele tem capacidade para isso, né? E a gente desenvolve muito dessa capacidade nos primeiros 2 anos de vida. Então, assim, os primeiros 2 anos de vida são importantíssimos para a gente, né? Por isso que você vê, às vezes, crianças não estimuladas depois têm uma dificuldade maior, né? Então, igual você tem uma memória muscular daquela pessoa que, por exemplo, que treina, né? Durante muito tempo, aí está 20 anos parada, é considerada uma sedentária. E quando volta a treinar, tem uma resposta talvez melhor do que uma pessoa ali que teve esse tempo todo ali, não tem essa memória, né? Como você tem também a memória, né, do teu tecido adiposo, por exemplo, aquela pessoa que foi obesa na infância, né? Na juventude, tem uma dificuldade maior para manter o peso, né? Então, isso é a mesma coisa quando a gente fala em termos de sinapse, desenvolvimento de neurônio, né? E hoje, voltando àquele assunto que a gente estava falando, a gente tem que entender que esse pensamento acelerado, esse consumo, né? Esse pensamento, essa informação, isso consome neurotransmissores. Então, nós temos sinapses cerebrais que eu tenho neurotransmissores, que são dopamina, noradrenalina, né? Serotonina. E, às vezes, eu tenho metabolicamente um desequilíbrio. Eu produzo mais de um do que de outro. E, assim, pequenos desequilíbrios vão gerar, assim, sintomas muito grandes. Então, assim, existem coisas que a gente consegue regular. Por exemplo, né?
através de atividade física. Então, vamos dizer assim, dar um exemplo disso. Vamos dizer que aquela pessoa que é viciada em adrenalina, né? Precisa de adrenalina mais do que outra, né? Então, aquela pessoa que tende a querer tomar mais cafeína, né? Mais estimulantes, coisas que são estimulantes. A adrenalina é um estimulante do sistema nervoso central. Então, por exemplo, essas pessoas tendem a gostar de atividade física, né? Com mais intensidade. Sim. Que gera isso, ou seja, que gera uma frequência cardíaca maior. Sim. Se a pessoa, por exemplo, que tem um déficit de serotonina, né? Que precisa mais de endorfina, aquela sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento, é uma atividade aeróbica numa intensidade mais baixa, um volume maior. Então, até isso você tem que entender que você consegue tratar, né, algumas coisas através da atividade física e saber o que cada coisa ali correlaciona, e óbvio que cada um reage de uma maneira diferente, para você periodizar isso em função da saúde desse teu paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente meu que tem dificuldade em dormir, né? Que o sono é uma questão para ele, e hoje a gente vê que assim, é uma questão quase que endêmica, né? Sim. Questão do sono. Então, se eu já sei isso, eu vou, por exemplo, né, prescrever para ele, se ele tem um horário da noite, né, para fazer uma atividade física, alguma que seja de alta intensidade, que aumente muito a adrenalina, não é o ideal. Porque, por exemplo, eu sei que isso vai deixar ele mais acordado, um estimulante do sistema nervoso central, é um cara que já tem essa dificuldade. Então, na verdade, eu poderia fazer algo que promova um relaxamento e se a gente acredita que a atividade física hoje, né, que é um conceito, que é um medicamento, eles não falam isso, cada paciente tem um medicamento diferente, né? Exatamente. É uma dose diferente, num horário diferente. Sim. E aí você consegue realmente usar a atividade física, né? Esse mesmo exemplo para alimentos, né? Que, por exemplo, tem mais nutrientes, nutracêuticos relacionados a isso. Então, por exemplo, se eu tenho um déficit de serotonina, alimentos que eu tenha mais triptofano, que é um precursor, e que, consequentemente, eu consiga aumentar um pouco essa síntese, né? Então, tudo isso tem que ser correlacionado, né? Trabalhado de maneira conjunta, integrada, para que realmente você consiga um bom resultado. Interessante você estar falando isso, porque, de novo, eu sou muito curioso nessa área, né? Então eu fico vendo um monte de coisa, escutando um monte de coisa. E eu lido também com pessoas, né? Assim, nessa parte das aulas de jiu-jitsu. E tem muito essa coisa de você entender o que cada um precisa, né? E sentir ali o seu aluno, né? O que você pode somar mais para ele ali de alguma forma. Mas uma coisa interessante que a Marcele, minha esposa, que hoje é professora de yoga, ela tá fazendo um curso de Ayurveda, né? E eles têm muito esse olhar bem mais holístico, né? Mas eles falam que a primeira coisa que a gente deve olhar é o estilo de vida da pessoa. Esse é o número 1 da saúde, né? Não é nem como ela se alimenta, é como ela vive. E a outra coisa é essa coisa da individualidade, né? Porque tem pessoas, né? E eles têm os nomes, né? O Pitta, né? O Kapha e tudo mais. E eles dividem. Tem pessoas que têm essa tendência de ser um pouco mais acelerado ou gostar mais de adrenalina, e tem pessoas que não. Então, assim, você não pode tratar da mesma forma, né? E eu acho que esse entendimento é importante. E aí entra talvez uma outra coisa, que é uma sensibilidade, que talvez até na sua área, né, que por mais que seja muito técnica, tem um lado que eu falo isso na arte marcial também, né? A arte marcial é a marcialidade, né, que é a parte mais rígida, a parte da disciplina, né? E tem a parte da hierarquia, e tem uma outra lado que é a arte, que é a da espontaneidade, né, de você sentir, de você se conectar. Então, talvez na sua área também tem muito isso, né, que é a de você sentir, né, de você entrar com o seu lado instintivo, né? Obviamente tem que vir com uma bagagem de conhecimento por trás, mas você tá aberto a isso também, né? Porque senão você vai seguindo muito a regra. Outro dia eu tava também escutando uma conversa, um podcast, e o médico assim questionando porque o cara tava seguindo um protocolo, e quando acabou ali enfim, a regra lá do protocolo, ele terminou e deixou o paciente lá, ó, fiz lá a regra. Ele falou assim, não, porra, o cara tinha que ter acompanhado. Porque assim, não quer dizer que o protocolo tenha que ser seguido à risca. Se você tá vendo que o paciente precisa mais, vai mais, né? Enfim. Então, eu acho que eu sinto que você tem essa percepção, até pela tua fala agora, de você sentir
né, a usar muito essa sua percepção para poder agir, né? Para poder. E eu acho que isso somou muito no teu trabalho. Acredito eu. Olha só, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que isso hoje, como você falou, né? Que se eu quero entender, né? O que essa pessoa, qual é a saúde dela, não adianta simplesmente eu entender a alimentação, né? Porque faz parte, é importantíssimo. Sim. Mas como estilo de vida, né? Não à toa que isso hoje já está se tornando, nos Estados Unidos, já tem residência médica em Lifestyle Medicine. Legal. Medicina do estilo de vida. Legal. Então, só para você ter uma noção, né? De que, como você está falando, né? Já tá ficando mais científico, né? Assim, o negócio. Total. Né? Hoje é uma especialidade médica, né? Você tem uma sociedade, óbvio, que está começando, né? Tem pouco tempo que é residência, já era, assim, uma atuação médica, né? As pessoas que atuavam como lifestyle, né? Medicine. Hoje, né? De uns 5 anos para cá, já tem residência médica, né? Em Lifestyle Medicine, que é medicina do estilo de vida. Você exatamente, né? Que é o quê? Tentar promover saúde, né? E tratar doenças, inclusive, através de mudanças do estilo de vida. Legal. Então, isso é um fato. Outra coisa que é um fato, que eu acho assim, que para mim, né? Isso ainda é pouco conhecido pelas pessoas, mas eu particularmente, porque isso já existe, eu uso muito. E eu acho que vai ser o padrão ouro, né? De você avaliar as pessoas de maneira assim, individualizada. Como se falou hoje, a gente tem essa noção, né? E esse conhecimento para isso. E é o que as pessoas querem, que é o que a gente chama de individualidade biológica. Sim. E a maneira, né, de você controlar isso, eu sempre falo, né? Você só pode avaliar o que pode ser medido. Então, assim, desde que seja, como você falou, na questão dela, né, uma medida subjetiva. Sim. Então, por exemplo, do jeito que ele tipo age, de uma maneira, enfim, mas tem uma maneira de você medir algo para você avaliar. Sim. E hoje nós temos várias maneiras de avaliar isso, e o nosso critério de avaliação para isso que você está falando é através da carga interna, né? E as pessoas tendem a avaliar isso, o que é muito, porque o que é muito para um pode ser pouco para outro, o que é pouco para um pode ser muito para outro, através da carga externa. O que é isso? Para vocês entenderem, né? De uma maneira simples. A carga externa é a carga, né? O exercício que está sendo aplicado a essa pessoa, tá? Então, se for, por exemplo, numa musculação, o que é a carga externa? O número de repetições, o peso, o intervalo entre uma série e outra, quantas séries é a carga externa. O que é a carga interna? É como esse indivíduo reage a esse estímulo. E eu tenho várias maneiras de avaliar a carga interna. Sim. Desde bioquímica, né, com point of care, variabilidade de frequência cardíaca, termografia, sim. Mas beleza. Por que eu digo isso? Porque pessoas diferentes com a mesma carga externa vão gerar uma carga interna diferente. Então, posso pegar, por exemplo, o André e outro cara e fazer uma sessão lá, um treino de jiu-jitsu, tantos rounds, tantos estímulos igualzinho. Um vai terminar morto, e o outro, de repente, falou, pô, acabou o aquecimento, vamos começar o treino. Então, o que eu quero é essa carga interna, é a resposta que o corpo dele dá. Então, às vezes, para esse cara dar essa resposta, eu só preciso desse estímulo. Para esse cara ter essa mesma resposta, eu preciso desse estímulo aqui. Sim. E o mais importante não é o estímulo que eu dou, é que o corpo tem essa resposta. Que é aí que você consegue controlar individualmente de dar o que o cara exatamente precisa. Então, hoje você consegue fazer isso, né? Não tem a menor dúvida, isso a gente chama de controle de carga interna. Uhum. Você já tem, tipo, esse conhecimento. As pessoas, os profissionais ainda têm pouco conhecimento a isso, mas eu acredito que vai ser o padrão ouro de você controlar, né, o teu paciente, né, o teu aluno. Legal. Que aí você vai conseguir dar exatamente para ele o que ele precisa, saber em quanto tempo ele recuperou. Então, o que você quer saber, por exemplo, se você chegou, né, e fala na tua cabeça, você pensa assim... Hoje, dentro da minha planilha de treinamento, a gente está falando de treinamento, óbvio, né? Mas sim. Você periodiza de outras maneiras. Hoje era um treino que eu daria um treino para ele, assim, a 80% ali, né? Da frequência cardíaca máxima dele, a 80% do VO2 dele, que eu quero que seja, assim, uma intensidade alta. Ok. 80% de quê, né? Do VO2 dele, que ele trouxe para você uma avaliação que fez há 6 meses atrás...
Tu não sabe nem se o cara está aqui hoje, ou se o VO2 dele de hoje, né? Que ele não dormiu, teve uma noite ruim, ou seja, ele já chegou não recuperado. Sim. Então ele já chegou com uma carga interna mais alta para o treinamento do que normalmente. Sim. E aí, por exemplo, se eu seguir o que eu tinha planejado, talvez eu esteja sendo over para ele. Eu vou estar interferindo com o resto toda da minha semana. Então, talvez, nesse dia, eu tenho que ser 80% de como ele chegou aqui. Então, se ele chegou pior por algum motivo, tem que ser 80% desse pior, para eu dar a carga que o corpo dele precisa e eu conseguir fazer o que eu planejei para os outros dias. Então, hoje você tem mecanismos de analisar isso, né, diariamente, né? Por exemplo, dispositivos de variabilidade de frequência, né? Se você entender isso, conseguir calcular, você consegue ver isso, né? Então, por exemplo, de maneira muito simples. Então, por exemplo, né, EPOC, né, que é o efeito do treinamento. É uma das variantes, né? Uma das maneiras de você avaliar. Aí o cara fala, mas EPOC são várias coisas na fórmula junto que eu não tenho, tipo lactato, consumo de oxigênio, né? Beleza. Mas tem frequência cardíaca na fórmula. Então, assim, através da variabilidade é uma maneira de você entender de uma maneira prática. Estou dando um exemplo óbvio, que prático, que lúdico, né? Para entender que eu digo, quem não tem nada, metade é o dobro. Eu treinei com esse meu aluno hoje, né? Aí ele demorou 3 minutos para a frequência cardíaca dele voltar para a frequência basal. Eu tenho que primeiro saber qual que é a frequência basal, tudo óbvio. Treinei no outro dia e demorou 1 minuto para voltar. Esse dia que treinou demorou 1 minuto, esse treino consumiu muito menos ele do que do outro. Aí você vai entender o motivo, isso é só um parâmetro. Foi porque ele se condicionou? Sim. Foi porque foi um treino mais leve, realmente? Foi porque no outro... Beleza, mas você tem um parâmetro para você saber o efeito, o impacto do teu treinamento dessa pessoa. Sim. Então, por exemplo, acaba que você treina, né? Rapidamente essa pessoa volta ali à tua frequência basal. Normalmente o que acontece quando a pessoa entra naquele platô, naquela fase ali de manutenção. Por quê? Porque esse treinamento já é um treinamento que só está mantendo o condicionamento dele, só para ele não perder. Porque tu vê que ele recupera, ou seja, não está tendo efeito do treinamento. Então fala, agora eu estou num platô. Você está num platô mesmo. Isso a gente chama de quê? Monotonia de carga. Você está dando um estímulo que, se você parar de treinar, você vai descondicionando. Sim. Então, mas você treinando, você não está condicionando mais. Você não está periodizando, está numa monotonia. Então, você tem várias maneiras práticas, simples, de você ver o que está acontecendo ali com o teu paciente, com o teu doente, de maneira individualizada, através de carga interna, que para mim vai ser assim o futuro muito breve, né? Legal. Até conectando, porque a gente fugiu até, fiz uma primeira... A gente entrou em outro assunto, mas tudo bem, mas exatamente. Vou conectar, cabeça, porque eu lembrei que a gente foi indo. Mas eu vou conectar, no Flamengo, né? Vou conectar no Flamengo agora, porque quando você começou a falar, né, e até dessa coisa da carga energética, principalmente de tanta informação, né, que hoje entra pra gente, cara, eu fico imaginando um time de futebol, você lida ali com jogadores que hoje, os jogadores de futebol... com crescimento do esporte, né? E com crescimento tecnológico e tudo mais, cara, os caras têm assim, a vida desses caras também, eles são muito consumidos por diversas coisas, né? Tanto essa coisa de mídia, né? Que hoje é muito mais forte e toda essa questão de rede social e tudo mais, até um outro lado aí, eu vou puxar também pra conexão com lifestyle, que talvez o lifestyle do jogador em si... É difícil você controlar esse negócio, né, cara? Então, assim, talvez tenha esses problemas do sono, talvez até um problema com bebida, né? Assim, porque eles estão expostos, né, a esse tipo de coisa. Uma alimentação menos regrada, né? Então, como é que você consegue, cara, alinhar dentro de uma equipe grande, né? E às vezes lidar com pessoas que, meu irmão, não quero fazer isso não quero... Não quero... até numa conversa até com o Vinícius Antony, que ele tava falando do Lioto, né? Assim, chega um ponto, cara, que o cara não vai conseguir treinar mais na intensidade que ele treinava antigamente quando ele queria chegar lá. Depois que o cara chegou, como você falou, o cara chegou no platô ali, meu irmão, e dá uma relaxada. Como é que você consegue manter esse nível, né? Eu acho que você é uma grande referência porque você fez muita diferença, né, cara? E faz até hoje, né? A equipe hoje, meu irmão, é redonda em termos de recuperação, em termos, enfim, da saúde dos atletas. Mas eu acho que tem muita conversa aí. Tem muita conversa aí, realmente. Eu acho que é uma ótima situação que você abordou, né?
Ano que vem eu faço 20 anos no Flamengo, né? Parece que foi pouco tempo, né? O ano que vem é uma marca até para mim histórica, né? Que são 20 anos. São alguns graus na faixa preta. Exatamente, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu vi uma mudança de pensamento e de cultura, e até na minha própria área, né? Que, tipo, liderada por mim nesse sentido, nesse segmento específico, que a gente pode conversar um pouco disso aqui, que eu acho que as pessoas até, em alguns momentos, né, se enganam e se confundem sobre isso. Primeiro de tudo, que existe uma diferença muito grande quando você trata o atleta, né? Porque eu lido com vários outros atletas no meu consultório, né? Sim. Privado, fora, atletas Sim. ali olímpicos, né? Sim. Tipo, comecei no UFC porque eu era médico de vários atletas, hoje não mais, porque eu sou médico só do UFC, enfim, então não poderia ter esse conflito de interesse. Mas quando você trabalha com o esporte individual, eu acho que é muito mais fácil, primeiro de tudo, porque o atleta sabe que é ele e ele mesmo. Ele depende dele. Sim. Se ele chegar lá e não tiver num dia bom, não tem ninguém para correr por ele, né? Ele sabe que normalmente no esporte individual o detalhe faz a diferença, é uma fração de segundo, né? Então, assim, primeiro de tudo tem essa diferença. Depois, no esporte coletivo, eu acho que... Óbvio que eu sempre falo o seguinte, né? Jogador, lutador, todos são. Atletas, alguns. Ou poucos, né? Então, assim, jogador, todos são. Atletas, alguns. Mas diferente do que as pessoas imaginam hoje, né? Por exemplo, posso falar lá do Flamengo? Sim, nunca trabalhei com um grupo assim tão profissional de atletas. Então, o grupo de hoje, você diz. De hoje, né? De alguns anos que vem acontecendo isso. Foi muito importante, né? Os atletas, muito importante. Primeiro, a mudança de pensamento, de metodologia, né? Que a gente construiu, que eu falo. Para eu exigir dos atletas, eu tenho que dar esse exemplo. Com a minha comissão de profissionalismo, assim, de implementação de métodos, de procedimentos, enfim, de controle, para eles verem que é algo diferente. Os atletas, né, que a gente foi montando, né, que o clube foi montando nesse período, plantel, todos esses pensamentos que vieram de fora, de muito tempo ali na Europa, foram muito importantes, porque aderiram a esses processos e foram exemplo, né, para os outros. E são exemplo até hoje. E cada vez mais esses atletas é o inverso, né? Primeiro a gente tem que entender que é óbvio que por trás de todo atleta existe um ser humano, onde ele tem um problema familiar, tem ansiedade, pode sofrer de uma depressão, tem alguma outra situação, tem um familiar que está doente, né? Sim. Então isso a gente tem que entender, né? Mas hoje é o inverso, esses atletas que buscam ali o que tem de melhor para que seja feito fora, né? Que a alimentação não seja não só no centro de treinamento, o que tem de suplementação, o que tem de melhor, porque eles querem performar, né? Então, quando a gente lida com esse nível de atleta, né? Quando você falou hoje, eu lido com os maiores atletas da atualidade do Brasil, né? Então, assim, é um desafio, né? Manter eles estimulados, como você falou, né? Porra, e como é que eu faço para isso, né? Porque eles têm que estar sempre com fome, né? E a gente sabe, como eu falei, por trás tem um ser humano, né? Que você tem etapas da tua vida, que você tem objetivos, vão mudando no decorrer, né? Exatamente, vão mudando, às vezes muito rápido, né? Às vezes, meu irmão, não tenha dúvida, né? Porque hoje as coisas são muito dinâmicas, né? Exatamente. Ainda mais assim nesse meio, né? E aí, como é que eu tento lidar com isso, né? Porque eu falo, tudo isso hoje em dia, eles têm essa percepção, essa informação, outro nível, né? Tem que ter uma adesão. E são garotos novos, na grande maioria. Alguns sim, outros não, né? Então, assim, hoje, como eu falei, a gente tem uma mescla muito boa. Falando de Flamengo, hoje a gente tem até uma média de idade dentro do cenário nacional mais elevada, tá? Tô falando de realidade de Flamengo, mas realmente a maioria são garotos muito novos. Isso até é até legal porque você conseguiu até fazer dentro de uma faixa etária mais velha, enfim, colocar a galera ali num nível. Não tenho dúvida. E isso aí é muito, como eu falei, mérito deles. Então, assim, hoje eles... Como é que eu faço com isso? Com que eles tenham essa adesão? Para isso, os jogadores têm que aderir. Eu não posso obrigar,
Não vai dar certo, Sim. não é uma coisa mandatória, né? E aí, como você falou, tem diferentes ali objetivos, né? Como é que você consegue, né? Você tem que pegar todas essas diferenças e transformar isso numa linguagem única, né? Exatamente. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu tento, né? Que é um desafio, porque assim, muitas pessoas isso não conseguem. Então, eu tento mostrar para eles que aquilo que a gente está fazendo naquele momento, eles vão obter alguma vantagem. E o jogador sempre quer obter vantagem, porque eles trabalham em algo que é competitivo. Exatamente. Eu falo isso, eu brinco, né? Eu tava conversando com a minha mulher esses dias, falei, cara, às vezes eu fico assim que eu me envolvo e tal, porque o meu trabalho, diferente às vezes de uma gestão de equipe e tal, numa outra coisa, não tem um ganha-ganha. Falei, pra eu ganhar, alguém tem que perder. É verdade. Falei, não tem ganha-ganha. Pra eu ganhar, alguém tem que perder. Então, como assim é um ambiente competitivo no bom sentido, então eu estimulo dessa maneira. Que assim, aquilo que ele estava falando naquele momento, seja de contragosto, que ele não acredita, que ele não entenda, vai obter uma vantagem competitivamente. E assim ele sempre quer obter vantagem. Então foi a maneira, né, que eu consegui, né? E hoje, como a informação é universal, Sim. você tem que ter uma boa formação, porque informação o atleta também tem. Então não simplesmente, né, não adianta você simplesmente chegar e querendo impor algo, dizer que isso é bom, que ele vai lá, procura, vai saber. Ele vai questionar, Tem que ter poder de convencimento. Isso é o que eu vejo hoje que é a grande diferença da pessoa com boa formação. Sim. Que consegue pegar as diferentes informações, gerenciar isso, né? Tipo, digerir isso aí e você depois colocar isso de maneira prática e sensata. Então, acho que esse é o grande desafio, realmente, né? E é a maneira que eu faço, né? Então, assim, eu tento ali estimular eles, né? Competirem primeiro com eles mesmos, depois internamente, no bom sentido, para que quando eles estejam competindo externamente, ou seja, eles estejam no nível de competição máxima. Muito bom. Muito bom, e acho que isso conecta com o que a gente tinha iniciado, né, ali a conversa, em falar, porque assim, quantos anos você tem, Tanuri? Eu, 42. Você é um cara novo também, né, assim, dentro de uma área de medicina que requer um conhecimento muito grande, uma estrada, né, aquela coisa, porra, pra gente chegar nesse nível, a gente tem que ter uma estrada muito grande pra gente adquirir o conhecimento mesmo da prática, de ver as coisas acontecer, de gerenciar os riscos. Mas o que eu sinto e vejo você até pelas suas falas é que você abriu a cabeça, né, para conseguir absorver muito mais informação e não ficar, talvez, especializado só numa área e fechado naquilo ali, né? Hoje você lida não só com a parte de ortopedia, mas parte de alimentação, parte de treinamento físico, enfim, assim, é uma visão muito mais abrangente mas, ao mesmo tempo, isso também te traz uma responsabilidade de ter que ser mais informado, de ter que estar mais atualizado. As coisas são muito dinâmicas hoje, né? Como a gente falou. E você, como você falou também, você tá no meio ali, cara. Porra, de competição, alta competição. Alguém quer pegar, inclusive, teu lugar, né? Assim, porra, e você, como um cara muito novo, que já tá 20 anos no Flamengo, chegou lá no universo que já tinha gente antes, né? Fazendo um trabalho por muito tempo. De certa forma, você foi ganhando essa confiança, né? E fazendo uma diferença no seu trabalho e construindo isso ao longo do tempo, né? E vem construindo isso. Então, assim, ligando com a nossa primeira conversa, eu acho que isso fez muita diferença não só da tua manutenção, mas todo o sucesso que você está tendo hoje com o trabalho que você está fazendo, não só no Flamengo, mas eu acho que depois a gente pode falar também um pouco mais do UFC, né? Bem, acho importante isso aí que você falou, né? Porque eu acho assim que o resultado hoje, né, da minha vida, né, foram assim de escolhas lá atrás. Exatamente, as escolhas são muito importantes. Desde a minha formação, né, onde assim escolhas foram feitas por mim, Sim. assim, nem assim resultado único e exclusivamente assim das minhas escolhas, né? Por isso que eu estava emocionado, né? A gente voltando, porque hoje eu sei que, tipo, tava pensando esses dias que algumas escolhas, né? Eu vejo que tem que ser feita pelos pais. E a gente, às vezes, sendo filho, acha que, tipo... E eu vejo, né? Que a gente, em muitos momentos, achava que você tá preparado, né? E depois de tempo você vê que não tava. Inclusive, profissionalmente, isso aconteceu comigo, né? Eu acho que, assim, Deus fez tudo na minha vida, né? De maneira correta,
Eu estou desde 2002 no Flamengo, né? Eu assumi como chefe do departamento médico em 2015 e como gerente, né, de saúde e alto rendimento, né, com o departamento de performance que não existia, a gente criou em 2016. Então, se você me perguntasse, por exemplo, né, há muito tempo antes disso, se eu me sentia preparado para isso, eu diria que eu me sentiria, né? Sim. E hoje eu vejo, assim, que eu não tinha, assim, a menor condição e nem estava preparado, não tenho a menor dúvida. Hoje eu tenho a certeza disso. Que talvez se isso tivesse acontecido para mim lá atrás, eu não tivesse ali permanecido 6 meses, né? Sim. E aí, eu acho que, assim, um pouco, né, do sucesso da minha carreira, que são vários fatores, e eu me sinto uma pessoa de sucesso na carreira, eu sinto orgulho disso, eu não tenho o menor problema em falar isso, que as pessoas às vezes têm tabu, eu tenho orgulho de dizer isso. Não, eu acho que muito pelo contrário, cara. Eu acho que você tem que ser grato, inclusive, né, por exatamente. Tudo, e reconhecer todo o esforço que você fez então... para chegar lá e mais, cara. Eu acho que quando a gente fala em sucesso na vida, não é só atingir o lado profissional. Acho que quando você falou que você hoje é pai, que tem uma família estruturada, né, que, porra, vai ter uma filhinha. Enfim, acho que isso é o sucesso. Se você está vivendo numa cidade que você ama, né, conectado com pessoas e com coisas que você gosta, o teu trabalho é um trabalho que envolve a tua paixão, isso é o sucesso. Independente da grana que você ganha ou não, você já atingiu o teu sucesso de vida porque você está exatamente onde você queria estar, né? Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu acho assim que o sucesso não é onde você chegou, mas o caminho que tu percorreu, né? Que às vezes as pessoas querem comparar e assim... E eu me sinto uma pessoa de sucesso, eu falo isso, né? Porque eu vou falar para estimular, né, as pessoas, né? Me sinto realizado, né? Eu sempre falo, se eu cheguei aqui, qualquer um pode chegar. Sim. Não tenho a menor dúvida disso, né? Porque, assim, é óbvio que cada um vai ter um caminho diferente. Eu sempre pensava isso, falava para mim, né? Quando você falou que tinham pessoas lá antes, né? Sim. Tinham profissionais de sucesso. Eu sempre falava, se alguém chegou, é porque eu posso chegar. Independentemente se eu vou ter que trabalhar 3 vezes mais para isso, se o meu caminho vai ser 10 vezes mais longo, se eu vou ter que ir descalço sob pedra, chegar sangrando. Sim. Ninguém pode querer mais do que eu, né? E eu acho, né, que uma das coisas que foram facilitadores para que eu chegasse aqui, e como se falou hoje, eu sei que sou uma referência, né? Sim. E sinto orgulho disso e ao mesmo tempo pago um preço altíssimo por isso. Isso que eu ia te falar. Isso te traz uma responsabilidade. Muito grande. Tudo que você vai falar, eu sei disso. De olho. Epa, tudo que tem ali o peso. E o que pra gente deixar de mensagem final, né? Para as pessoas que eu acho, né? Que eu tive um feeling, né? E vamos dizer assim, que para mim, assim, é feeling, né? Que o cara diz assim, feeling. Vamos dizer assim, eu tive uma visão, né? Foi um homem de visão naquele momento, né? O que é visão? É você ter a percepção de algo que já é uma realidade, mas que as pessoas não enxergam. Ou não estão sentindo ainda, né? Naquele momento. Sim. Então, como que foi isso profissionalmente, né? Que eu tô... querendo explicar, né? Como você falou, que hoje eu trato da lesão, da prevenção, do lifestyle como um todo, assim, de quem pratica atividade física. Eu, por mais que não tivesse sido um atleta profissional, sempre fui um praticante de atividade física. Então, assim, me relacionava, né, com atletas, né, de alta performance, tentava treinar em alta performance, né, mesmo ali, não sendo ali muito minha praia, né? E via que tinha essa demanda dos atletas, porque eu também era mesmo que frustrado, de ter esse acompanhamento, porque na medicina do esporte, ou eram ortopedistas, né, que não tinham essa visão, que era simplesmente tratava a lesão, o cara machucava, o que é importante também, óbvio, tem essa função, essa necessidade, tá? E a traumatologia do esporte é importantíssima. Eu só estou falando onde tinha essa lacuna, que era o que eu mais gostava. Inclusive, eu via, não tem. Ou era o cardiologista que fazia avaliação pré-participação, depois nunca mais. Esse acompanhamento, né, de fazer essa relação do trabalho preventivo, de avaliar desequilíbrios metabólicos, de melhorar o recovery, a performance, né, a força, se o cara tem esse déficit. Eu vivi isso no dia a dia. E a maioria dos médicos, não é uma crítica, não, zero, tá? Sim, eu digo, a minha visão do cenário, né? Por isso que naquele momento e hoje,
mudou completamente até nisso. E eu sou uma referência até em vários colegas que têm essa visão que eu tenho hoje atuando na área, né? Eu fico muito feliz e vejo assim que o mercado está crescendo muito. E isso é algo que mexe comigo, de eu saber que eu participei desse processo. Que eu não tenho a menor dúvida que essa visão que eu vou terminar aqui, né, da medicina do esporte, tem uma era antes e depois minha do Tanure, porque eu fui aqui, pelo menos no Rio, no Brasil, não tenho a menor dúvida, né, um dos pioneiros nisso, com essa visão que foi o quê? Da performance. Então eu falo, cara, eu quero dar o subsídio, a estrutura para esse atleta performar. Se é, por exemplo, melhorando ali a quantidade de lesões que esse cara tem, que não consegue treinar, se é melhorando, por exemplo, a recuperação dele, se o déficit dele é isso, se o problema, o cara tem maior talento, mas não consegue dormir, por alguma coisa. Eu falei, cara, ele precisa dessa saúde, desse atendimento integral. O atleta precisa disso. Então eu tive essa visão, né, da medicina do esporte, o médico do esporte, visando a performance. Sim. E depois eu trouxe isso, né? Porque eu digo que os atletas profissionais são a nossa Fórmula 1, né? Onde tu faz os testes e traz para os carros de rua, para o consultório. Porque você que sai de casa cedo, né? Eu como hoje, né? Tive que treinar cedinho, vim aqui, estamos gravando, vou dar aula o dia inteiro, vou sair de lá 8 horas da noite e ainda vou numa festa de criança. Eu tenho que performar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo e fazer tudo de novo. Então, assim, eu também vou buscar um médico como esse, né? Porque eu também, junto a isso, eu quero ter um sono bom, né? Eu quero ter um estilo de vida dentro da minha realidade, né? O melhor possível. Então, eu tive essa visão de que isso era uma realidade, né? Quando você falou, eu tinha paixão nisso, eu tinha essa legitimidade, que eu vivia isso, diferente, como falei, da maioria dos médicos que nessa época atuavam no esporte, nunca tinham feito nenhuma atividade física. O mais difícil talvez é quebrar essa barreira. Com certeza. Esse preconceito, talvez, né? De, porra, mas o cara... será que ele não é especialista só em uma área? E isso tem a sua importância, né? Então, assim, eu acho que esse primeiro desafio de quebrar isso, né, cara? E depois... que eu também me colocando no seu lugar, é o seguinte, meu irmão, não só acertar, mas assim, tirar o medo de testar um negócio em alto nível. Porque, porra, eu não tô testando com o meu amigo, não. Eu tô testando com o maior time de futebol do mundo. Assim, porra. E eu era tão ali, que aí eu acho que você tem que acreditar, né? Assim, autoconfiança. Né? Que hoje assim, eu vejo que falta às vezes. Mas de onde vem essa tua autoconfiança? Eu acho que você fala muito dela, mas eu acho que a autoconfiança vem primeiro do autoconhecimento, né? Então, assim, eu acho assim que quando você tem coragem de assumir que é imperfeito, isso é libertador, né? Sim. Então, assim, eu sei que eu tenho meus pontos fracos, né? Eu não brigo com isso, né? Eu assumo. Sim. E assim, eu tento focar nos meus fortes, que eu sei que eu também tenho. Legal. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, né? O que te torna forte, né, é você reconhecer que você é fraco. Então, que quando você reconhece a tua fraqueza naquilo, você, tipo, se torna forte, porque você sabe que ali você é fraco. Sim. Então, você não precisa lutar contra isso, você né? aceita, né? Você aceita. E tenta trabalhar um pouco, mas porque já aceita você também que sabe ali você exatamente, tem suas né? Que você também sabe que, por outro lado, você tem suas virtudes. Total. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, legal, essa coragem de mostrar que você é imperfeito, né? Como eu falei aqui, não tem o menor problema de falar que tive um burnout, uma depressão. Sim. É o que me torna forte, é o tipo assim, que é libertador, né? Então, assim, o autoconhecimento te traz autoconfiança. Porque uma vez que você sabe que você tem defeitos e fraquezas, ninguém vai tirar a tua autoconfiança, tipo, expondo uma fraqueza, um defeito seu. Porque, sim, isso já tá desnudo, né? Sim. Então, esse autoconhecimento, essa confiança que você falou é importante, porque nesse momento era uma coisa, como eu disse, nova para a grande maioria e todos me desestimularam a fazer. Pois em casa, né? Meus pais, todos, né? Porque sim, era algo alternativo, não era uma visão de medicina e tal. E aí é o que eu falo, né? A gente, assim... O sistema é foda, né, parceiro? Como eles falam, né? Desculpa, isso aí pode editar, mas o que eu falo, a gente não tem que ir contra o sistema, a gente tem que entender o sistema. Sim. E aí saber lidar da melhor maneira, né? Sem você se vender o sistema, mas não precisa bater de frente. Então, o que eu fiz? Eu falei, ok, né? Vou fazer para um caminho, vai ser mais longo ainda, mais doloroso, mas eu tinha essa certeza que ia dar certo. Então, né? Eu fiz ali uma especialidade mais tradicional junto, fiz 2 especialidades ao mesmo tempo, para que inicialmente, né, eu conseguisse estar trabalhando e que isso pudesse, né? Foi minha maneira de entrar
Então, assim, eu tinha tudo isso na minha cabeça e que pudesse me manter para eu estar me especializando, estar investindo, porque eu sei que o outro, né, não seria, eu não conseguiria nenhum emprego nessa área, porque ainda não tinha, ou seja, então eu estava investindo na minha carreira, que é diferente de emprego, tá? Sim. E requer investimento. Sim. Eu não vim de família com grana, como eu falei, ou seja, então meu investimento era através do meu próprio trabalho. Legal. Então, tudo foi feito de uma maneira, né, que assim, até engraçado que as pessoas me perguntam como é que você se sente, né, de ter chegado até aqui, ser um cara novo, né, como você falou, né, ser referência. Sim. Ter uma posição de destaque hoje nos 2 esportes de maior audiência no Brasil, que são o futebol, né, e dentro do futebol o Flamengo, da qual sou o diretor médico de saúde e alta performance, e o segundo esporte em audiência hoje no Brasil é o UFC, da qual sou o diretor médico. E, por exemplo, no UFC, né? Tô desde 2011, já são 10 anos. No Flamengo, já ano que vem fazem 20. Sim, você só não é agora. Você já tá há um tempo e porra, faz um trabalho muito exatamente, bem feito, né? Então as pessoas falam, pô, tipo, como é que fez pra chegar? Eu falo, cara, foi fácil, cara. Demorou só 20 anos, né? Mas, enfim. As pessoas me perguntam como é que você se sente, tudo, e até uma sensação ali esquisita, estranha que eu vou falar, né? E ao mesmo tempo, assim, super verdadeira, né? Eu falo, eu acho que a ficha ainda nem caiu. Porque, primeiro de tudo, na minha cabeça, assim, eu sempre tive a certeza que eu ia estar aqui onde eu tô. Então, assim, isso é muito estranho. Sim. Porque não teve, assim, esse deslumbramento, né? Porque tudo, assim, que aconteceu comigo e vem acontecendo, para mim, né, tem uma sensação, né, de que é tudo absolutamente normal, mesmo eu sabendo que isso não é normal. Por isso que eu falo, acho que só vou entender, tipo, o caminho que eu percorri e onde eu cheguei quando eu parar, que eu acho que é quando a ficha vai cair, né? Porque para mim foi indo tudo de uma maneira tão natural que parece tudo normal, e eu sei que não é. E eu falo para minha esposa, né, que eu acho que isso até, na verdade, sou um cara, assim, acredito muito em Deus, né? E que é diferente até de religião. Sim. E eu falo que eu acho, assim, que Deus tem um carinho, um cuidado comigo muito grande, né? Que eu falo assim, então é por isso que ele nem deixou, tipo, a ficha cair, que é pra eu nem me deslumbrar. Sim. É pra eu nem entender, né, o que aconteceu na minha vida. Só entender depois, quando eu já não puder fazer merda, né? Então, eu acho uma sensação, assim, esquisita, né? Que pra mim, assim, muitos me perguntam isso, né? Como você se sente, né? E, tipo, eu sei que eu trabalho em algo, né, que é a paixão de muitas pessoas, né? Que envolve idolatria, né? Outro dia eu tava conversando isso com a minha mulher, né? Porque foram uns amigos meus me visitar lá e todos os caras tiraram foto e todo mundo falou, cara, meu sonho. Tipo, falei, cara, tipo, eu falei, trabalho num negócio que, tipo, é o sonho da grande maioria, né? E que pra mim é uma coisa, assim, absolutamente normal, né? É meu dia a dia. E que eu falei, o resto todo não é normal, né? Então, assim, eu acho que só vou entender isso não parar. Se você parar pra pensar muito nisso, você pode... por isso que eu nem paro muito, então... Mas é interessante, porque isso realmente, acho que reforça a tua autoconfiança, mas esclarece não tira a minha também, essência, cara, uma visão que você teve há muito tempo atrás de um sonho, né, cara, e ligado a uma paixão, né? E depois ligado a uma disciplina, uma determinação, uma resiliência, uma persistência em acreditar nesse sonho, porque não basta só acreditar e querer, né? A gente sabe que vai vir muito desafio, né? E você só passa por ele se você quiser muito, né? Você tem que estar muito disposto, né, a passar, a enfrentar eles e já se colocar lá na frente. Eu acho que é isso aí que você está falando um pouco, quando você visualizou já esse momento como um momento natural, né? Assim, isso não tá falando porque porra, você tá aqui numa de tirar onda que chegou lá. Não, muito pelo contrário, meu irmão. Foi tudo muito doloroso e, porra, você teve que botar muita energia nesse negócio e acreditar muito pra chegar onde você chegou. Não tem a menor dúvida, né? Pra gente fechar aqui, que tá no horário, né? Sim. Eu acho que... Por isso que eu falo, né?
Eu gosto de contar, né? Que normalmente as derrotas a gente nega, né? Conta só as vitórias, né? Eu brinco, né? Pô, vitória. Mas eu acho, assim, que não tem a menor dúvida, né? Que apesar de tudo isso que a gente conversou, né? De eu acreditar no meu sonho, tipo, correr atrás da minha capacidade, tudo. Para eu estar aqui, né? Tive que ter muita resiliência. Que eu acho que isso hoje é uma característica que está cada vez mais difícil a gente ver, tipo, principalmente na geração um pouco mais jovem, né? Que a resiliência, o que é, né? De uma maneira prática, é a habilidade de engolir sapo, né? Sim. E eu falo, não tenho a menor dúvida, né? Que se eu cheguei onde eu cheguei, outra coisa, né? É porque eu tenho estômago de pântano. Então, Mas assim, muitos caras que chegaram onde chegaram, eles falam isso, né? eu até brinco, né? Que eu falo, cara, quando às vezes eu falo alguma coisa, né? Tipo, uma geração mais nova, apesar de eu ser novo, mas tô nisso há muito tempo, né? Ah, não, mas aí isso é ruim pra engolir sapo. Eu falo, meu amigo, eu tenho estômago de pântano. Engolir sapo pra mim é mole. Porque se não fosse, eu não tava aqui onde eu tô, né? Hoje eu posso não engolir sapo. Não tenho a menor dúvida, né? Que, Sim. tipo, engoli muito para estar aqui, né? No bom sentido, sem você se desvirtuar, né? Sem isso ir contra a tua índole, isso ir contra o teu caráter. Mas em que sentido? Muitas das vezes você vai ter que, tipo, assumir posições, fazer coisas de uma maneira que não é que você acha que é o ideal naquele momento, né? E hoje eu tenho até a cabeça que eu vejo que, tipo, nem seria o ideal mesmo, né? Sim. E que você, tipo, pro teu bem, pro teu aprendizado, você precisa engolir os sapos. Porque isso lá na frente, depois que você digerir, você vai ver que, enfim, pro teu crescimento. E hoje as pessoas têm essa dificuldade para querer, tipo, engolir um sapo. Confundem essa questão com uma questão de caráter, de pessoal, não vou, tipo, ir no relacionamento, né? Tua carreira, que eu digo, é diferente de um emprego, é um relacionamento onde você Total. precisa investir Total. para você ter um resultado no final. Você precisa saber abrir mão em certos momentos, enfim, escutar outras opiniões, saber que você, tipo, tá num processo de crescimento, que você não é dono da verdade, que você vai errar, assumir teus erros. Então isso, eu acho, assim, que é muito importante, cara. Então, queria agradecer o convite. Muito legal, doutor. Espero poder retornar, né? Eu acho que o tempo é corrido, né? Eu ia falar exatamente isso. Primeiro, eu vou de novo te agradecer. Eu acho que consegui teu tempo, né, cara? Teu precioso tempo, né? Enfim, eu tenho um pouco da noção do que, como deve ser a sua vida. E você tá cedendo isso aqui pra gente aqui, porra, demais. Eu acho que isso mostra muito da sua personalidade também, da sua humildade. Eu acho que da tua entrega pelo que você ama, né? Que é exatamente a medicina esportiva e passar isso para as pessoas. Muito legal. Porra, queria te deixar aberto aí, porque acho que acho que só falou de um tema de 100 aqui que eu separei pra gente conversar. Mas vamos marcar de novo. Vai ser um prazer de fazer de novo com você, uma honra estar com você aqui, cara. Fechado. Uma honra Vambora. grande. Galera, mais um episódio do Pura. Quem curtiu, seleciona ali, toca o sininho e vamos com tudo. Obrigadão, irmãozão.